Meu nome é Carolina Vidal, eu sou psicanalista e vou reagir ao BBB 23, primeiro episódio. É a primeira vez que eu vejo Big Brother, então vamos ver. Boa noite! Agora é pra valer! As pessoas me conhecem pelas redes sociais, mas não me conhecem só pela parte do que ela pode pensar. Tudo isso. Tudo. Será que é possível flagrar uma pessoa sendo que ela é de verdade? Porque, por exemplo, numa sessão de análise, a pessoa está ali, teoricamente, se revelando para o analista, mas ela revela o que ela acha que ela é. Ela revela o que é consciente para ela. Porque quando vem o ato falho, por exemplo, a pessoa se constrange, porque aquilo é o que era privado, uma coisa que ela esconde, que ela não sabe dela mesma. Então, isso que ela está propondo, que as pessoas conheçam, saibam tudo sobre ela, é impossível. Porque nem a gente mesmo sabe tudo sobre a gente. Porque a gente é regido pelo inconsciente, que é aquilo do qual a gente não tem acesso. O inconsciente não é palpável, é impossível de se ter conhecimento sobre ele. E além de ser impossível, é importante também que não se tenha conhecimento pleno sobre ele. Tem uma metáfora que eu gosto de pensar, que é a metáfora da caixa preta do avião. Se a caixa preta do avião for violada, é porque deu ruim, né? Então, a condição fundamental para que a gente continue vivo é que a caixa preta não seja violada. Então, o inconsciente não está guardado à toa. Calma, pensa só. Só alguém por exemplo, só que é um pouco mais técnico. Antigamente eu tinha muito cabelo, mas eu fiquei careca, porque uma moça me falou, mas a moça careca, aí eu gostei. Careca, eu sei que é careca, você vai Bora, a gente tem uma barra, né? Funcionário que eu aparelho de ser finalmente necessário que eu aparelho de Sobre o fato de que ela posta, o que ela posta na internet não é quem ela é de verdade, né? E o que ela posta é uma coisa mais sexy, misteriosa. Numa época em que se mostra muito, o que se esconde também? O que a gente esconde quando se mostra no Instagram? Esse trecho fala dessa necessidade atual de se mostrar demais, né? Mostrar tudo, uma super transparência. Mas, como eu falei logo antes, né? Será que a gente se revela mesmo? Tem um mistério que permanece. E esse mistério, o não dito, ele é atraente, ele é sexy. A gente vê isso nas mitologias, na filosofia. Tem uma atratividade pelo oculto, mas essa atração é perigosa também, né? Será que a gente quer saber de tudo mesmo? praia, esportivo, atlético, sou cara alto, loiro, olhos verdes, tenho um topete invejável.
sou uma pessoa preta de cabelo claro, meu cabelo é colado, se deixar ele crescer bastante, chega a virar um black power. Eu tenho uma boa autoestima, isso é uma pessoa bonita. Vou dar uma parada aqui, porque eu acho que a gente passou por vários trechos em que tem vários caras que se acham lindos, né? E aí eu acho que dá para aproveitar para a gente dar uma desmistificada nessa coisa do narcisismo de internet. Hoje as pessoas usam a palavra narcisismo como um diagnóstico. É claro que a gente pode se aproveitar dessa palavra para ilustrar pessoas que são muito autocentradas ou então que se acham lindas demais, né? O último biscoito do pacote, porque remete ao mito do Narciso, então tudo bem. Mas não é para ser usado de uma maneira diagnóstica, como a gente tem escutado por aí bastante. Mães narcisistas, né? Isso virou quase que uma entidade. E a descrição que a gente lê na internet sobre essas pessoas, ditas como narcisistas, na verdade eu tenho a impressão que fala de pessoas com uma fragilidade emocional muito grande, que a gente poderia até, dependendo do caso, pensar num traço estrutural psicótico ou até perverso também. E isso não tem nada a ver com o que, de fato, o Freud, que é o pai da psicanálise, formulou a respeito do narcisismo. O que o Freud diz sobre o narcisismo, vou falando aqui de uma maneira rápida e rasa, quando a gente nasce, a gente precisa de um outro que nos dê amor. O ser humano é desamparado, ele tem um desamparo fundamental. Então a gente precisa primeiro receber esse amor que vem de um outro, que frequentemente é a nossa mãe, mas não necessariamente. Então, esse amor que alguém sente pela gente é o que vai fazer com que a gente possa desenvolver um amor por nós mesmos. E, além disso ser lindo, né, é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. E esse primeiro momento é o que Freud chamou de narcisismo primário. E aí, à medida em que a criança vai crescendo, tendo contato com o mundo, com outras crianças, ela vai se dando conta de que ela não é o ser mais importante do universo. Com isso, a criança ela vai transformando esse amor que ela sente por ela mesma, ela desenvolve um amor pelo eu que é furado. Ele não é imaculado e perfeito como antes. Ou seja, a gente se reconhece como seres faltantes. Tem uma falta. E é essa falta que leva o sujeito para a análise. Esse segundo momento é o que Freud chamou de narcisismo secundário, que ele se dá a partir dessa castração que todo mundo sofre, ninguém escapa. Então, todo mundo passa por essas fases do narcisismo. Não tem como não passar, porque faz parte do desenvolvimento mesmo. Assim como a gente aprende a falar, a ter controle dos esfíncteres. Então, essa coisa muito atual de dar diagnóstico para alguém de narcisista, isso não existe, a não ser que você tenha estudado pelo Google. Aí sim. Eles apertaram o botão antes da hora, estão eliminados da prova. Essa coisa da dupla estar literalmente grudada, eu acho interessante para a gente pensar em duas questões que elas podem entrar em conflito, que é o saber ser um casal e também a questão do desejo. Porque para uma relação funcionar, ela depende da gente suportar as cagadas do outro, né? Porque não tem jeito, fede, né? E o cheiro acompanha. E nesse caso daí, tem a literalidade de estar colado no outro. Se um cai, o outro cai junto. E um casal que sabe cair é um casal que sabe também
que precisa ficar se mantendo em pé um ao outro. Mas isso só é possível se tiver espaço para a merda caber. Porque se não tiver espaço, a conta não vai fechar. Mas é importante dizer que no amor tem sempre um desencontro também, que ele pode se dar quando entra a questão do desejo, que é 100% singular. E se eu quiser ir para um lado e o outro quiser ir para o outro lado? Como é que faz? Então, como ser sujeito da própria vida sendo um casal ao mesmo tempo? É muito fácil também a gente confundir o que é o nosso desejo com a demanda do outro.